Uma vez em um beco escuro à noite, os agressores atacaram uma mulher, ela gritou, mas os caras tinham mais intenções. Os homens explicaram falsamente que não eram hostis, apenas que o pai da menina devia uma certa quantia e fugiu. Um dos criminosos disse ao estranho que mesmo que ela gritasse, ninguém a ouviria de qualquer maneira, então ele disse a ela para não forçá-lo a usar violência sem motivo. Parece que a menina olhou para algum lugar atrás do homem, que lhe disse zombeteiramente que ela realmente achava que aqueles transeuntes iriam ajudá-la. Atrás do grupo de criminosos, um jovem casal caminhava pela rua e percebeu o incidente no beco. A menina sugeriu que o namorado chamasse a polícia, mas o cara a chamou de louca e explicou que se chamarem a polícia esses bandidos vão se vingar deles. Então o jovem sugeriu que com certeza alguém ajudaria a vítima, e sugeriu que sua namorada fugisse. E assim a menina e os criminosos ficaram novamente sozinhos no beco. A vítima ficou chateada porque os transeuntes não a ajudaram e começou a chorar. O principal disse que era hora de começar, pois seus irmãos mais novos já estavam esperando a sua vez. Com essas palavras agarrou rudemente a menina pelos cabelos. De repente, alguém chamou o homem por trás, ele se virou para olhar quem o estava afastando do trabalho. Um estudante de óculos estava na frente dos enormes homens adultos, parecia muito mais fraco do que esses vilões. Um dos bandidos disse ao menino que aquele não era um local para passear, pois ele poderia se machucar acidentalmente. O homem segurava um bastão enorme e estava claramente prestes a usá-lo em ação. Mas de repente algo incrível aconteceu. Aquele garoto normal bateu nas pernas de um homem que era muito mais alto que ele. O cara dá o segundo golpe no estômago, obrigando o criminoso a voar para o lado. O homem voa e bate na parede com toda a força. O resto dos criminosos estão confusos, não entendem o que está acontecendo. Mas então o estranho bate com o joelho no rosto e o homem que estava indignado, os dois voam para o alto. Com o golpe, o criminoso voa direto em direção ao líder e a garota sequestrada e cai nas proximidades. O principal vilão decidiu fugir sem nem ter tempo de vestir as calças. A vítima, com lágrimas no rosto, agradeceu ao rapaz por salvá-la. Mas o estranho não pareceu notá-la. Com um sorriso maluco no rosto, ele passou correndo pela garota, como se ela não estivesse deitada ali. O jovem desapareceu no beco, queria alcançar o vilão fugitivo. Enquanto isso, o homem se perguntava por que ele estava fugindo do estudante do ensino médio. Mas o menino rapidamente alcançou o agressor. O homem não entendia o que havia de errado com o estudante do ensino médio. O vilão não entendeu porque o estranho o perseguia, pois já havia salvado aquela garota. Quando o vilão se virou para verificar a situação, logo atrás dele estava a cara maluca de um estudante que quase o agarrou com a mão. O homem mandou abrir a porta e rapidamente, uma parede de entrada apareceu na frente do vilão e de seu perseguidor. O companheiro do bandido da frente perguntou ao fugitivo o que estava acontecendo. O criminoso gritou para seu companheiro ligar rapidamente para todos. Com estas palavras, ele atravessa as portas de sua base. O menino que perseguia o homem parou bem na porta e olhou para dentro. Havia muitos bandidos armados na sala. O jovem entrou e tirou os óculos. Um dos vilões perguntou ao outro onde estava o cara de quem ele estava fugindo. O homem ficou constrangido com a compostura absoluta do perseguidor, que tirou os óculos. Naquele exato momento, o rosto do estudante do ensino médio ficou ameaçadoramente assustador. O cara disse que isso era incrível. Enquanto isso, o chefe desses vilões sentou-se calmamente em seu escritório e disse que o menino havia acabado e pediu aos seus subordinados que trouxessem o cara ao seu escritório. Mas antes que o homem tivesse tempo de terminar de falar, no mesmo momento a porta de seu escritório foi arrancada das dobradiças com um golpe poderoso. Um estudante desconhecido do ensino médio estava na soleira do escritório do vilão principal. Ele estava coberto de sangue de outra pessoa, suas roupas estavam desgastadas pela batalha. Todos os inimigos que encontraram o cara na soleira foram derrotados e simplesmente caíram no chão. O jovem entrou confiante no escritório do chefe, indo em direção ao chefe confuso. E ele, enquanto isso, estava sentado em uma cadeira completamente perplexo e não entendia o que estava acontecendo. O vilão perguntou ao estudante do ensino médio por que ele continuava a persegui-lo. O jovem plantou abruptamente o pé na mesa do chefe, fazendo com que o homem quase caísse da cadeira. O cara com um sorriso maligno apontou para a marca na ponta do sapato e disse ao inimigo que havia pisado em seu pé. Após essas palavras, o estudante do ensino médio pulou por cima da mesa e voou direto para o chefe bandido, que gritou para ele parar. Um momento depois, a sola do sapato do perseguidor desconhecido estava quase próxima ao rosto do homem. Ele notou que as marcas na ponta do sapato eram dos seus próprios sapatos. No mesmo momento, a janela deste escritório voou,
quebrada em pedaços. Depois desse incidente, o aluno raciocinou por que fez isso. Há um ano ele não era assim. Por que foi tão longe? Os acontecimentos remontam a um ano atrás na escola. Um jovem estava sentado com um amigo discutindo algo juntos. A menina disse que este é o mesmo projeto conjunto do governo e grandes corporações para acabar com o bullying nas escolas. O cara segurava uma folha de papel onde estava escrito em uma grande manchete que aquele era o maior torneio de artes marciais mistas entre adolescentes. O jovem perguntou à amiga se ela estava brincando. O estudante do ensino médio não conseguia acreditar que o fundo de prêmios fosse de 500 milhões. Em vez da supressão esperada, os organizadores preferem encorajá-los, e o efeito contrário é possível. A amiga de Hillary sugeriu pensar nisso, pois quem vai participar desse torneio está proibido de lutar em qualquer lugar que não seja o ringue. Essas são as regras. A garota acrescentou a suposição de que eles poderiam querer participar daquele torneio. Hillary disse que talvez, mas quem poderia imaginar que iriam alocar 10 milhões para uma região tão pequena, porque essa empresa gastaria tanto dinheiro? A garota acenou bruscamente com esse raciocínio e expressou seu pensamento de que, se as meninas fossem permitidas lá, ela tentaria a sorte. O cara disse a Sandy que entendia os sentimentos dela, mas sugeriu que ela começasse a expressar sua feminilidade em vez de ser cruel. Mas o amigo ficou irritado com isso e sugeriu que Hillary recebesse um golpe pouco feminino dela, o que deixou o jovem um tanto confuso. De repente, dois amigos ouviram a conversa de outra pessoa por perto, notaram uma multidão de pessoas bem na frente deles. Sandy percebeu que parecia que a parte masculina não estava nem um pouco interessada neste torneio. Hillary não entendia o que estava acontecendo diante deles. A menina perguntou ao rapaz se ele estava acompanhando o noticiário, pois ela disse para ele montar um chat para se comunicar para ficar sabendo de tão grande novidade, e o jovem só queria saber o que estava acontecendo. De repente, uma garota muito bonita, Holly, dona de uma beldade élfica que havia sido transferida recentemente para esta escola, apareceu no meio da multidão. Sandy disse à amiga que não conseguia acreditar que Hillary não tivesse ouvido falar dela. Afinal, um bando de mulherengos da escola deles tentaram dar em cima dela, mas ninguém conseguiu. Ela simplesmente rejeitou todo mundo. Sandy percebeu que a nova garota era muito rude e direta, e recentemente ela disse algo provocativo para os bandidos. Holly disse a eles para irem embora. A garota transferida não tinha medo de nada, e Sandy disse acreditar que a nova garota era parecida com ela nesse aspecto, enquanto o olhar de Hillary estava completamente fixo na pessoa encantadora. Um amigo notou que o cara agora está com cara de idiota, pois para uma garota como Holly os dois nada mais são do que apenas um pano de fundo. De repente o imprevisível aconteceu. A novata se aproximou do banco onde Hillary e Sandy estavam sentadas. Os dois amigos não entendiam o que havia acontecido há algum tempo e simplesmente olharam para a menina em silêncio. Holly também estava olhando para eles. Ela estava literalmente a meio metro de distância dos dois, e Hillary e Sandy só agora perceberam o que havia acontecido. O jovem se desculpou em estado de choque e imediatamente se perguntou por que fez isso. Em sua mente, o cara não entendia por que não conseguia dizer uma palavra normalmente. Mas Holly simplesmente estendeu a mão para Hillary em saudação. Depois disso, a garota com um sorriso amigável acrescentou que achava que o cara havia entrado nessa escola e pediu que ele cuidasse dela. Hillary apertou a mão de seu novo conhecido. Aconteceu automaticamente, pois o cara ainda não havia se recuperado da porção de choque que recebeu. Sandy também não ficou menos chocada. Esse foi o fim da vida normal de Hillary, pois a partir daquele momento a vida do cara virou um inferno. Este aperto de mão foi visto por um dos hooligans locais. Um dia, Hillary sentou-se calmamente e almoçou calmamente. Um colega de classe se aproximou do rapaz e pediu um favor ao jovem. O menino explicou que geralmente comprava comida para crianças que não conseguiam sozinhas. Mas um colega explicou que agora ele tem problemas na perna. O cara se apresentou como Tony e perguntou se Hillary o conhecia, mas ele respondeu que não sabia porque havia entrado nesta escola recentemente. Tony estava feliz por não o conhecer. Isso alertou Hillary, e o novo conhecido entregou um pedaço de papel ao cara. Tony explicou que trouxe comida para esses caras, mas agora por causa da perna não pode fazer isso e pediu ao jovem que lhe prestasse esse serviço por apenas um dia. Hillary olhou o conteúdo da folha, mas seu novo conhecido imediatamente fez uma cara triste e disse que isso estava causando muitos problemas. Mas o cara ficou com pena de Tony e concordou em ajudá-lo. O cara da muleta imediatamente recuperou a aparência sorridente e agradeceu ao recém-chegado pela ajuda. Hillary levantou-se imediatamente e foi atender ao pedido de Tony.
Depois de comprar os produtos necessários, o jovem dirigiu-se ao endereço indicado, mas de repente Sandy notou. A garota reconheceu o cara e perguntou onde ele estava com tanta pressa. Hillary explicou brevemente que Tony havia machucado a perna, então o cara estava entregando comida para seus amigos. Sem permitir que o amigo respondesse nada, o jovem disse que provavelmente estavam com muita fome e correu para o gol, e Sandy parecia querer dizer algo importante. Sem pensar duas vezes, Hillary notou que Tony é uma pessoa bem-humorada porque faz isso todos os dias. Enquanto isso, ele próprio já estava no escritório certo. O jovem com um sorriso amigável apareceu na aula designada e perguntou se Dustin estava lá. No mesmo momento, todos os alunos se viraram para Hillary e seus rostos pareciam extremamente chocados. Naquele momento o cara pensou que provavelmente aquele era outro escritório. Mas no mesmo momento, uma voz foi ouvida atrás dele, informando que se tratava do mesmo escritório. O jovem se virou para olhar aquele que apareceu de repente atrás dele. Hillary não era apenas uma estudante transferida, mas também não usava nenhuma mídia social ou aplicativo de mensagens, então não sabia quem realmente era Dustin ou que Tony era seu mensageiro. Percebendo toda a situação em que Hillary se meteu, o cara sentou-se debaixo de uma árvore, chateado. Sandy se aproximou do jovem e perguntou por que o cara estava tão triste. Ele olhou para ela. A garota sentou-se ao lado da amiga e perguntou o que aconteceu. Sandy acrescentou que se alguém incomodar Hillary, deixe-o contar a ela e ela cuidará disso imediatamente. O jovem respondeu à amiga que seria melhor ela não se preocupar com ele. Sandy disse que Hillary sempre ajudou sem questionar e agora, por algum motivo, ele queria que ela simplesmente o deixasse, mas o jovem objetou que não se lembrava de quando a ajudou. A menina o lembrou de um incidente no segundo ano perto do rio, mas o rapaz não se lembrava. Sandy disse que no dia em que caiu no rio Hillary pulou na água atrás dela. A menina acrescentou brincando. O cara sabe como é difícil tirar uma pessoa que não sabe nadar. De repente, a amiga de Hillary parou de sorrir e ficou triste. A menina contou ao jovem que, para falar a verdade, naquela época ela queria se suicidar, e naquele momento em que o rapaz pulou na água e começou a pedir ajuda, Hillary perguntou à amiga por que ela queria cometer suicídio. Sandy disse que o pai dela também era bêbado, então batia neles constantemente. A menina mal aguentava. A menina acrescentou que naquele dia o homem que ela chama de pai cometeu um ato imperdoável. E então meu amigo sorriu abertamente e me pediu para esquecer isso. Sandy deitou-se na grama e disse que aguentou tudo por causa da mãe, mas foi difícil, principalmente para uma menina do segundo ano do ensino médio. A garota perguntou a Hillary se ele se lembrava do que disse quando saíram da água. Um amigo me lembrou que o jovem disse então que não se deve entrar na água aqui, porque a água aqui é horrível, que nojenta. Sandy disse que riu muito então. A garota levantou-se novamente da grama e se virou para o cara. A amiga disse que depois de rir bastante, algo nela fez querer viver novamente. Hillary olhou para ela com espanto. Sandy acrescentou que antes de o cara pular na água para salvá-la, ela odiava os caras, mas depois daquele dia ela sentiu que poderia confiar um pouco mais neles. A garota se perguntou por que Hillary, embora não soubesse nadar, decidiu salvá-la. O jovem respondeu que viu alguém cair na água e não sabia o que fazer, então saiu instintivamente. Sandy brincou que o cara se apaixonou por ela, mas ele imediatamente se opôs, e a amiga respondeu que era uma piada. Algum tempo depois, Hillary trouxe as compras de Dustin. O cara disse que não tinha pão que ele pediu na cafeteria. Mas o agressor respondeu que o cara não fez nada de errado. Tony só não explicou tudo bem. Dustin se virou para Tony, que pulou de medo. O menino imediatamente começou a se desculpar e a implorar para consertar tudo, mas Dustin continuou dizendo que mesmo sendo um erro de Tony, eles não poderiam simplesmente deixar Hillary ir se quisessem dar o exemplo. O agressor acrescentou que seria obra do cara da muleta, e ele o ameaçou de que, caso contrário, ele se tornaria novamente um mensageiro. Com essas palavras, Tony apontou o punho para Hillary. Todos os hooligans presentes riram. Dustin pediu a alguém para filmar e alguém zombeteiramente chamou Tony de forte. Aí o principal pediu ao menino para bater mais fácil na Hillary, pois naquele momento a princesa élfica deles estava olhando para os rapazes. Pareceu a Hillary que as pessoas cometem suicídio simplesmente porque não conseguem mais suportar tal vida, mas agora ele percebeu que esse não era o verdadeiro motivo. Dustin disse ao seu novo mensageiro que seu trabalho deveria ser mantido em segredo de todos e que se alguém descobrisse, a punição seria severa. O chefe deu a entender que faria coisas desagradáveis com sua irmã mais nova. A razão não é que Hillary não possa viver uma vida assim. Uma pessoa decide suicidar-se quando simplesmente não tem outra escolha.
Quando todas as opções para o caminho da vida caíram no esquecimento, então a pessoa começa a procurar um caminho que não precisa mais seguir, pelo menos foi o que Hillary sentiu agora. O jovem ficou na beira do telhado e se perguntou o que fazer a seguir. O cara não sabia o que fazer agora. De repente, uma mão tocou seu ombro por trás. Hillary entrou em pânico, ele se ajoelhou e cobriu a cabeça com as mãos de horror, repetindo febrilmente que eles o perdoariam e que ele definitivamente conseguiria dinheiro por eles. Acontece que Sandy estava atrás do cara. O jovem tentou se justificar para que a menina não se preocupasse com ele. Mas um amigo perguntou frustrado desde quando ele ficou assim. Hillary começou a gritar, disse que era covarde e pediu a Sandy que o deixasse em paz. A menina queria apoiar o rapaz de alguma forma, mas o jovem pediu que ele parasse de fingir que se preocupava com ele e acrescentou que já estava farto disso. Saindo do telhado, o cara disse a Sandy para parar de segui-lo, caso contrário ele a mataria. Depois dessas palavras, a menina ficou brava e, chamando o amigo de covarde, desejou que ele morresse. Ela não conseguia acreditar que o chamava de amigo. No dia seguinte, na escola, durante o almoço, todos sentaram-se em grupos e Hillary comeu sozinha. Cada grupo discutiu algo, mas o jovem simplesmente permaneceu em silêncio. De repente, alguém bateu na cabeça dele com tanta força que o rosto do cara voou para dentro do recipiente de comida. Um dos valentões de Dusty apareceu atrás de Hillary. Ele pediu perdão brincando e disse que havia uma mosca na cabeça do cara. O jovem respondeu rapidamente ao inimigo que estava tudo bem e ele estava bem. Mas no mesmo momento, o cara recebeu um segundo golpe igualmente forte, e o rosto de Hillary mergulhou novamente na lancheira. O jovem se levantou e tentou pigarrear. O agressor repetiu a zombaria de que uma mosca pousou novamente na cabeça do rapaz. Naquele momento, a figura do próprio Dusty apareceu na soleira da sala de aula. O grandalhão disse zombeteiramente para o rapaz que amigos cuidam uns dos outros. Parece uma cena linda. Por um segundo, Dusty fingiu estar pensativo. E um momento depois ele levantou novamente a mão acima da cabeça do cara para matar a mosca inexistente. De repente, sua enorme pata foi agarrada por duas palmas femininas. Hillary, apertando sua cabeça com as mãos, preparando-se para receber um novo golpe, de repente percebeu que ele estava se arrastando há muito tempo. Sandy segurou com força a mão poderosa do inimigo. A menina disse ao agressor que não é legal intimidar os fracos porque eles são mais fortes. Mas Dustin sorriu com nojo para a garota e, no mesmo momento, colocou a mão sob a jaqueta de Sandy. A garota recuou diante do canalha e ficou indignada com sua ação. O grandalhão deu um sorriso feio e perguntou por que Sandy parou de repente. A garota respondeu que mesmo que fingissem ser fortes, para ela ainda seriam um bando de fracos acariciando seu orgulho, e acrescentou que se continuassem a intimidar Hillary, a garota denunciaria a polícia. O segundo dos hooligans, que é loiro, chamou Sandy de maluca, disse para ela chamar a polícia e acrescentou que veria quem morreria primeiro, porque pessoas como ela deveriam ser massacradas por uma questão de normalidade. O inimigo apontou a mão para Sandy, prestes a atacar, quando de repente Dusty o deteve. O principal disse para parar, porque isso não deveria acontecer entre amigos, mas o loiro ficou indignado e perguntou por quê. Dusty, com seu sorriso constante, respondeu que as aulas já haviam terminado. Todos os alunos começaram a ir para casa. A loira perguntou ao chefe por que ele abandonou aquela garota. Dustin fez uma pergunta ao seu camarada. Ele não está com fome. Ele não o entendeu muito bem. O chefe explicou que de repente sentiu fome e precisava de algo mais excitante. O sorriso em seu rosto mudou de maligno para um sorriso monstruoso. Enquanto isso, Hillary e Sandy caminhavam para casa. O cara disse para a garota que já havia pedido para ela não segui-lo e parar de se preocupar com ele e ir para casa. Mas sua amiga lhe disse que ela deveria se preocupar com ele. E ela explicou, porque o dia em que Hillary a salvou naquele rio foi o dia em que seu pai começou a abusar sexualmente dela. Com essa frase, Hillary parou de se mover em direção à casa e parou. A menina continuou que de repente um completo estranho começou a cuidar dela, e então ela encontrou forças para seguir em frente com sua vida. Uma amiga disse que para ela Hillary se tornou um pai substituto, para que ela pudesse se comunicar mais livremente com outras pessoas. Sandy decidiu que não iria abandonar o cara, mesmo que ele acreditasse que isso não era da conta dela. Por isso, a menina pediu para simplesmente contar com ela para que pudessem acabar juntos com todo esse bullying. Hillary ouviu o amigo em silêncio e no final perguntou o que ele deveria fazer. O cara começou a gritar de desespero, informando que esses hooligans estavam ameaçando sua irmã mais nova, então o que Sandy mandaria ele fazer? O jovem acrescentou, porque se ele não resistir vai ficar tudo bem,
esses bandidos não vão tocar em ninguém, inclusive na Sandy. Hillary se virou para encarar seu amigo, mas ela não estava mais lá, apenas alguns segundos atrás ela estava lá. O amigo de Sandy foi procurá-la, ele não tinha ideia de onde seu amigo tinha ido. Mas de repente Hillary percebeu onde ela poderia ter ido, ou melhor, quem a sequestrou. Enquanto isso, Dustin e seus valentões arrastaram Sandy para um prédio abandonado. Os inimigos jogaram a garota no chão e ela gritou para que tirassem as mãos. Mas Dustin sorriu novamente com seu sorriso nojento e disse à garota para não pensar que eles iriam simplesmente deixá-la em paz. O chefe ordenou aos seus companheiros que agarrassem a menina pelos braços e pernas. Sandy tentou resistir e gritou para os rapazes pararem e a soltarem. Mas os hooligans ignoraram os seus pedidos e continuaram a fazer o que tinham em mente. A garota gritou muito alto, então Dustin ordenou que alguém de sua gangue tirasse as meias e as entregasse a ele. O cara rapidamente tirou os sapatos e as meias. Ele as entregou a Dustin, que notou o fedor terrível que vinha das meias. O chefe voltou-se para a menina e disse-lhe que se tivessem ficado em silêncio tudo teria sido muito mais simples. Dustin encheu a boca de Sandy com as meias. Uma gangue de bandidos atacou a garota como uma matilha de lobos selvagens. Sandy estava enlouquecendo de medo, perdendo sua última esperança de salvação. De repente, atrás dos bandidos, alguém gritou, exigindo parar. Hillary correu até a multidão de rapazes, com um pedaço de pau na mão. Mas um momento depois o cara leva um tapa nas costas do loiro. O jovem quase perdeu a consciência. Hillary caiu de cara no chão. A garota cuspiu a mordaça e ligou para o amigo, esperando que ele ainda estivesse consciente. O jovem rastejou em direção aos vilões, ao mesmo tempo em que pigarreou por falta de oxigênio após o golpe. O principal gritou elogios ao loiro, e já estava parado com um bastão em cima de Hillary, se preparando para atacar novamente. O jovem, desesperado, gritou para Dustin que ele fez tudo o que a gangue de hooligans mandou. Por que estavam fazendo isso? Mas o chefe local respondeu para deixar o cara pensar por si mesmo. E imediatamente o cacique respondeu que poderia comer quando quisesse. A menina, aos prantos, tentou pedir desculpas aos canalhas, implorando que não fizessem isso. Mas Dustin silenciosamente pegou a mordaça de meia descartada. O cacique ficou bravo com Sandy e gritou com ela, mas ela cuspiu a mordaça e levantou a mão para atacar. Hillary, aos prantos, implorou aos vilões que parassem. Mas imediatamente sua boca foi amordaçada pelo loiro, que sentou em cima do rapaz. Dustin, sorrindo maliciosamente, exigiu que seu assistente segurasse o jovem com força para que ele não perdesse nenhuma cena. E o próprio inimigo começou a colocar as mãos sob as roupas da garota. O chefe tirou a cueca de Sandy e se aproximou dela. Os outros caras da gangue continuaram segurando a garota para que ela não se contorcesse, e Hillary fez tentativas inúteis de escapar do forte aperto do loiro. Sandy olhou para a amiga com os olhos cheios de lágrimas e dor. Dentro de Hillary, tudo em um momento se despedaçou e se despedaçou nos menores fragmentos, porque seu ente querido acabará de ser ferido. Existem muitos motivos pelos quais você pode sofrer bullying, como a falta de habilidades sociais. Eles também podem ser intimidados porque parecem diferentes dos outros. Eles também zombam de pessoas com uma posição de vida diferente da maioria. Tem gente que tem tudo e outra não tem nada, mas no meio sempre vai ter um grupo que sofre bullying dos outros. Mas no que diz respeito à situação da Hillary, o cara era só um idiota. O cara achava que queria ficar forte, mas mesmo que quisesse, não teve essa oportunidade, porque nem sabia lutar, e sua única ideia era entrar para um clube com algum tipo de luta livre. Mas em todos os clubes o jovem foi recusado por diversos motivos, na maioria das vezes porque a seleção dos interessados já havia terminado. Na verdade, os treinadores recusaram o cara porque os alunos prometeram abandonar as aulas se Hillary ingressasse no clube, mas na verdade havia poucos alunos nos clubes. O jovem sentiu como se tivesse se transformado em um inseto. Hillary achava que alguém como ele não era capaz de nada. Voltando para casa, o cara percebeu algum tipo de confronto entre pessoas em um beco escuro. 2 homens tentaram roubar a carteira de algum bêbado. O segundo homem o aconselhou a bater no velho. Hillary pega uma pedra grande do chão. Reunindo toda a coragem, o cara correu o mais rápido que pôde em direção aos criminosos, gritando simultaneamente para que parassem. E agora, a 1 metro dos ladrões, o jovem levanta a mão com uma pedra para atacar. Mas no último momento, por azar, Hillary tropeça em uma pedra e cai, deixando cair a pedra de sua mão. Os criminosos ficaram na frente do cara e ficaram perplexos com sua aparência estranha. Imediatamente um dos homens levantou a perna acima da cabeça do jovem, com a intenção de atacar.
Hillary ficou mentalmente completamente desesperada, percebendo que alguém como ele não era capaz de fazer nada. De repente, um estranho chuta um dos criminosos. O jovem reconheceu essa garota. Era a nova garota, Holly. Com seu golpe, a garota mandou o inimigo direto contra a parede. Então o segundo ladrão gritou com a garota e jogou uma garrafa nela. Mas Holly interceptou habilmente o golpe e agarrou o homem pela garganta. A garota se agrupou e, saltando, carregou o inimigo consigo com um aperto poderoso. Holly jogou o homem sobre si mesmo e bateu nele na estrada de concreto com toda a força, enquanto Hillary, que estava observando por perto, ficou impressionada com a habilidade da nova garota. A menina se aproximou do homem que foi atacado por dois ladrões. O jovem queria dizer alguma coisa, mas Holly não pareceu notá-lo. A novata sentou-se ao lado do homem e dirigiu-se a ele como tio, pediu-lhe que não dormisse aqui. A menina colocou o parente nas costas e foi embora, ao mesmo tempo repreendendo o homem por forçar a sobrinha a fazer tais coisas. Enquanto isso, Hillary ficou surpresa como uma garota tão frágil conseguia vencer dois homens adultos. O jovem pediu a Holly que diminuísse o ritmo. Mas a nova garota continuou a arrastar o homem para cima dela, repreendendo-o pelo fato de ele ter ficado mais pesado e logo ela não conseguiria cuidar dele. O cara estava completamente desesperado por Holly não ter notado ele. Ele decidiu que a garota não se importava muito com alguém como ele. De repente, a novata chamou o jovem, que ergueu o olhar felpudo e triste. A garota finalmente decidiu parar e respirou fundo. Holly virou-se para o cara e perguntou quanto ele valia, se ele não iria ajudar. Hillary carregou o tio da nova garota e o conduziu. O cara olhou para a garota, porque depois daquela batalha ele teve muitas dúvidas. A própria Holly iniciou a conversa. Ela perguntou ao jovem se ele sabia como uma garota tão fraca como ela foi capaz de derrotá-los. Hillary ficou surpresa ao ver que a garota respondeu às suas perguntas com tanta facilidade. A nova garota se virou e disse ao cara que tudo era graças a ele. O jovem ficou todo corado e esclareceu o que a garota queria dizer com essas palavras. Holly explicou que não possui força física bruta, porém, enquanto eles estavam distraídos pelo menino, ela conseguiu se aproximar dele sem ser notada. A recém-chegada acrescentou que mesmo que seu oponente seja fisicamente superior, se for pego de surpresa, até a garota mais fraca como ela pode sair vitoriosa. A menina continuou dizendo que existem 3 locais extremamente vulneráveis, mas é bastante difícil tirar vantagem disso, pois podem ser facilmente protegidos. Esses locais vulneráveis eram os olhos, a virilha e a mandíbula. Holly acrescentou que embora a mandíbula pareça sólida, sua estrutura é bastante instável e pode ser facilmente arrancada. Além disso, um grande número de nervos passa por ali. Se você acertar corretamente um inimigo que não teve tempo de se defender, então você pode nocauteá-lo com um golpe. Quando o segundo viu o que havia acontecido com o primeiro, ele entrou em pânico e avançou contra ela com todas as suas forças com uma garrafa em a mão dele. Como a garota disse que simplesmente usou sua própria força contra ele, quando ele se aproximou de Holly, ela simplesmente empurrou levemente o cara na direção que ela precisava. A menina explicou que desta forma conseguiu utilizar uma técnica que nunca teria conseguido numa situação normal. Hillary ainda continuava se perguntando como a nova garota conseguiu fazer tudo isso. Holly disse ao cara que se ele estivesse interessado em saber como ela conseguiu isso, então ela tinha um professor que a ajudou a aprender tudo isso. O jovem perguntou à menina quem era esse professor. Hillary ajudou a menina a arrastar o tio para casa. Eles jogaram o homem no sofá para dormir, e Holly apresentou seu tio como seu professor. O cara achou difícil acreditar. A menina explicou que o tio agora estava com problemas com a academia. Ela fecharia em breve, mas o mais importante é que o homem havia perdido a vontade de dar aula para alguém. Hillary caiu de joelhos na frente do homem sentado no sofá. Holly não entendeu o que o cara estava tentando fazer e perguntou a ele sobre isso. O jovem começou a se curvar diante do tio da nova garota e implorar para que ele o aceitasse como aluno. O cara disse que queria ficar mais forte, mas ninguém queria aceitá-lo. Hillary acrescentou que quer destruir seus inimigos, mas um covarde como ele não pode fazer nada. Em resposta, apenas o silêncio veio do homem, mas o jovem não desistiu e continuou a se curvar. Mentalmente o rapaz começou a se desesperar. Tio Holly sentou-se de repente na cama. O silêncio continuou a emanar do homem. O tio da nova garota se levanta abruptamente do sofá. Hillary estava confusa, mas continuou esperando pelas próximas ações do homem. De repente o velho falou, disse que parecia que os dias de diversão tinham chegado ao fim. Hillary perguntou cuidadosamente se isso significava que o cara era aceito. O homem respondeu afirmativamente e o jovem agradeceu em troca. No dia seguinte no escritório,
O tio Holly preparou um contrato para o cara. Ele esclareceu o que significava. Precisava assinar o contrato. Hillary examinou o conteúdo do texto do documento. Dizia que o cara deve cumprir todos os seus comandos, aconteça o que acontecer. A contribuição também será, não importa como o homem chame. O jovem continuou a ler o contrato para esclarecimentos. Também afirmava que, além disso, se o cara lutar usando as habilidades aprendidas com o tio Holly, ele deverá dar-lhe uma parte de todo o dinheiro recebido desta forma na proporção de 8:2. O cara pediu ao homem que explicasse esse ponto, e o tio de Holly respondeu que, claro, era ele quem tinha 8 anos. Hillary tentou resistir por um segundo, mas o homem disse a ele que se o cara não quisesse, ele poderia simplesmente sair daqui. O jovem achava que não iria lutar por dinheiro de qualquer maneira, então não adiantava desistir de tudo por causa disso. Tudo o que ele precisava era ficar mais forte. O cara entendeu tudo sozinho e decidiu, esclareceu onde assinar. O homem sorriu um sorriso largo. Hillary entregou o documento ao tio Holly. Ele arrancou bruscamente a folha de papel das mãos do menino. O velho pegou o telefone e perguntou ao interlocutor se ele tinha ouvido tudo. O homem disse ao homem com quem estava conversando ao telefone que havia encontrado um cara que ele poderia usar o quanto quisesse. Hillary sentiu que algo estava errado e tio Holly estava conversando ao telefone com uma pessoa desconhecida sobre outra coisa. O cara percebeu que as técnicas que poderia aprender eram de autodefesa para mulheres. O jovem tentou perguntar ao velho sobre o homem mencionado na conversa telefônica, se ele era Hillary. O velho mandou o jovem tirar os óculos. Ele não entendeu por quê, mas tirou. O cara ainda perguntou por que era necessário fazer isso. O homem explicou através de uma tosse que não se devia bater num homem de óculos, mas o jovem perguntou-lhe o que ele disse. Tio Holly disse que o cara viria logo, então Hillary saberia de tudo. O jovem respondeu imediatamente com uma pergunta sobre quem viria. O velho perguntou pensativamente ao jovem se ele já tinha ouvido falar do maior torneio de artes marciais mistas. Ele respondeu que não tinha ouvido falar muito. O homem acrescentou que a pessoa que inventou isso estará aqui em breve. De repente a porta se abriu. Tio Holly disse que lá estava ele. Hillary virou-se para a porta para olhar o estranho, e ele imediatamente esclareceu ao rapaz que era ele. O jovem estava envolto em perplexidade. Repetiu a pergunta do estranho. O presidente da corporação parou a janela e se perguntou o que Lowry estava fazendo. O homem de terno clássico respondeu que após o anúncio oficial do torneio, Lowry parou de iniciar brigas na escola. O homem de terno clássico sugeriu que a ideia do presidente era eficaz. O velho se perguntou e perguntou o ponto de vista de seu subordinado porque ele achava que aquele malandro Lowry estava sempre procurando oponentes fortes. O homem de terno clássico respondeu ao presidente, se ele permitir que ele expresse o que pensa, então acredita que o jovem mestre está tentando encontrar seu lugar na elite usando seu talento nas lutas. O homem acrescentou que, além disso, o divórcio do presidente imediatamente acrescentou que sentia muito. O presidente tranquilizou imediatamente o subordinado, disse que também acreditava que depois do divórcio do filho o neto estava tentando esquecer tudo dessa forma. O velho perguntou ao homem de terno clássico preto se ele havia encontrado alguém que pudesse ser seu oponente, pois ultimamente ele estava constantemente procurando alguém para brigar, devido ao fato de seu subordinado não encontrar ninguém. Mas o homem de terno clássico preto respondeu que havia encontrado, ele mesmo já havia assinado o contrato. O velho perguntou ao seu subordinado quem ele era. Enquanto isso, no clube da luta, Hillary estava deitada no chão, recebeu ordem de se levantar, mas não reagiu. O estranho alto e bonito disse que o menino desmaiou após uma pancada e não sabia o que fazer agora. Tio Holly respondeu que isso poderia ser considerado uma espécie de conhecido, embora não tenha sido ele quem o nocauteou. O estranho perguntou ao velho. O homem esclareceu que presumia que parecia que esse cara não tinha comido nem dormido nos últimos dias, mas o estranho não o havia nocauteado. Tio Holly acrescentou que Hillary simplesmente adormeceu. O velho sorriu e disse ao estranho que com suas habilidades ele nunca derrotaria a Hillary, então não precisava se preocupar. Mas o jovem ficou indignado com as palavras duras do homem. Ele disse que havia destruído muitas gangues em todo o país. Ao que tio Holly respondeu que logo entenderia o que ele queria dizer. Enquanto isso, Hillary acordou. Ele não entendeu quando adormeceu e o que era aquele som. Ele teve a sensação de que por causa desse som ele sentiu o estômago cheio. Aí o cara percebeu que era o som dele comendo. O jovem não entendia desde quando comia isso. Ao lado de Hillary havia muitos pacotes de comida. O rapaz ficou perplexo ao perceber que comia sozinho. De repente aquele estranho apareceu na frente do cara.
O jovem perguntou a Hillary se ele havia acordado e ficou indignado porque era muito chato para ele alimentar um homem adormecido, mas o menino perguntou por que ele o estava alimentando. O jovem acrescentou que não conseguia ver nada sem óculos. Perguntou quem era esse jovem. De repente, os olhos de Hillary se arregalaram para o estranho. O cara pulou no estranho, mas ficou perplexo porque o jovem de repente reagiu assim a ele. O menino pediu ao homem alto que parasse e não batesse nele. Mas o estranho respondeu que não tinha intenção de fazer nada. O cara alto se perguntou como Hillary sabia que ele iria chutá-lo, já que o cara não enxerga bem, mas ele percebeu mesmo assim. De repente, tio Holly disse que é exatamente por isso que o menino tem problemas de visão. O homem acrescentou que disse que o alto não o derrotaria, por mais que tentasse. O menino não entendeu o que o velho estava preparando. O alto também não entendeu muito bem o velho, mas disse a Hillary que ele era um cadáver. O jovem perguntou ao professor por que esse homem o atacou repentinamente. Enquanto isso, o alto já estava em posição de combate, pronto para atacar a qualquer momento. Mas o homem respondeu que o próprio Hillary assinou o contrato, então ele poderia facilmente ser espancado até a morte. O menino perguntou se existia tal coisa, ao que a professora simplesmente abriu os braços para os lados. No mesmo momento, o alto, com toda a sua força, atacou o rosto de Hillary com o punho. Com esse ataque, o jovem voou para longe e rolou com o pescoço no chão. O estranho disse que claro que isso estava no contrato, e seria estranho se o cara não conseguisse derrubar uma fraca como Hillary. O menino se recuperou do golpe e chamou a professora. O jovem perguntou se poderiam cancelar o contrato e acrescentou que tudo seria em vão se ele morresse sem aprender a lutar. O alto ficou indignado mentalmente, pois bateu no menino com toda a força, e então Hillary teve forças para se levantar. Portanto, o jovem levanta o punho para atacar novamente. O menino não conseguiu se esquivar do ataque, então novamente recebeu um golpe poderoso do alto. O jovem disse a Hillary que havia mais por vir e atacou o cara por cima com um chute. O golpe caiu bem na nuca do menino. Hillary foi jogada no chão com toda a força de seus ataques rápidos e poderosos. O jovem, um pouco sem fôlego, ficou ao lado do jovem derrotado e seguiu-o com os olhos. O alto percebeu que não sentiu o golpe em si, pois todos definitivamente alcançaram seu objetivo. Hillary pulou do chão e novamente começou a implorar ao professor para cancelar o contrato, mas agora a ameaça de ir à polícia foi adicionada ao pedido. O jovem ficou furioso e estava prestes a bater no menino novamente. E o tio de Holly disse a ele que o avisou que não seria capaz de vencer Hillary se tirasse os óculos. O alto ficou indignado pensando como isso seria possível, porque o menino parecia um fraco. O homem explicou que este é o trabalho da visão dourada. O jovem ficou perplexo, foi a primeira vez que ouviu falar de tal coisa. O velho disse que lutadores experientes sempre escondem inconscientemente parte de seus movimentos ao atacar, porque se o oponente vir seus movimentos do começo ao fim, não será difícil para ele fugir. O homem acrescentou que por mais que você tente, não conseguirá esconder tudo porque é o cerne de seus movimentos, porque mesmo o menor movimento de seus músculos se reflete no núcleo em que se baseiam seus movimentos. O alto perguntou o que isso tinha a ver com essa visão dourada ou algo assim. O homem respondeu que a razão pela qual as pessoas não veem o movimento dos núcleos dos outros é porque confiam demais na visão. Tio Holly acrescentou que as pessoas veem muitas coisas através dos olhos e não conseguem se concentrar em mais nada. Ele deu um exemplo se seu oponente fosse um gangster com uma tatuagem muito proeminente, ou com um sorriso sanguinário, ou se ele tivesse conseguido uma finta bem-sucedida. O velho respondeu que os olhos de Hillary eram especiais. O cara não vê nada disso, mas consegue ver facilmente o núcleo, a base de todos os movimentos. O alto esclareceu se isso é o que se chama de visão dourada. Aí o próprio Hillary interveio, pediu desculpas por interrompê-los enquanto conversavam, mas o cara disse que o obrigaram a assinar um contrato para que ele virasse um saco de pancadas, e o próprio cara não era capaz de prever movimentos. O jovem acrescentou que não tinha feito teste de visão e perguntou como sabiam da sua acuidade visual. O homem estendeu a mão na frente de Hillary, onde estavam os óculos do menino, e ele disse que tentou usar os óculos. O alto notou irritado que tudo isso era uma espécie de absurdo, ele não entendia como uma pessoa poderia determinar a visão de outra simplesmente usando os óculos. Tio Holly explicou que tudo isso, é claro, porque o próprio homem tinha a mesma visão dourada. Com estas palavras, o velho colocou os óculos de Hillary. O jovem novamente fez uma observação contundente de que o velho poderia realmente escapar de qualquer ataque graças a esta visão.
O homem respondeu negativamente e explicou que seu corpo simplesmente reage automaticamente a movimentos bruscos, então podemos dizer que ele tem um sexto sentido aguçado. Tio Holly resumiu que Hillary é uma lutadora nata. O menino ficou chocado com a declaração do velho. O homem disse que talvez não houvesse ninguém neste país melhor do que ele quando se tratava de se esquivar de ataques, e observou que Leori, com sua velocidade atual, não tinha 20% de chance de derrotá-lo. Leori, com um sorriso malicioso, decidiu esclarecer algo. O alto perguntou ao velho se ele poderia matar Hillary, se ele poderia matar alguém neste país. Leori agora se virou para Hillary. Ele disse que estava certo ao dizer que o menino precisava ser liquidado, mas o jovem pediu para ele parar e não acreditar em tudo isso, porque o tio Holly disse isso. Mas o homem interveio, disse aos jovens que agora não era hora de sparring, ele valorizava muito seu tempo, então Leori deveria deixar este lugar, mas o alto disse imediatamente que pagaria o dobro. O velho imediatamente permitiu que Leori medisse sua força. Mas Hillary ficou chateada porque sua opinião não foi levada em consideração. Foi assim que começaram as férias de Hillary. E foi assim que terminaram. O menino estava constantemente sob uma chuva de golpes. Sem ter aprendido nada, o menino volta para a escola. De repente o cara sentiu uma sensação agradável. Ele não entendia onde estava. De repente, óculos apareceram na cabeça do rapaz. O jovem não entendeu por que eles apareceram em sua cabeça. Um momento depois, Hillary acordou abruptamente. Depois de recuperar o fôlego, o jovem não conseguiu entender o que era, se era um sonho ou não, após o que o jovem percebeu que na verdade estava dormindo no meio da rua. E então o tio Holly apareceu na frente dele, ele segurava algum tipo de galho na mão. O homem perguntou por que o cara estava dormindo aqui. O jovem respondeu que ele próprio não sabia como veio parar aqui. Tio Holly perguntou ao menino se ele havia dito que hoje era o primeiro dia de seu retorno. O jovem concordou e pediu desculpas. Com essas palavras, Hillary saiu correndo e o homem o seguiu com o olhar. De repente, Holly ligou para o velho. Ele se virou ao ouvir a voz dela. A sobrinha perguntou ao tio se ele havia hipnotizado o jovem. Mas ele maliciosamente percebeu que simplesmente instalou uma pequena alavanca que libera as emoções reprimidas do cara. A menina não entendeu muito bem as palavras do tio. O homem sorriu maliciosamente e mostrou suas fileiras de dentes. O velho explicou para a sobrinha que a questão toda está nos óculos. Assim que o cara tirar a diversão vai começar. Hillary sentou-se na soleira da escola, percebendo que não havia mudado durante o verão. O cara percebeu que ainda era tão patético. O jovem não conseguia acreditar que durante um mês inteiro não conseguiu bater em Leori nenhuma vez, e com tristeza na voz resumiu que não tinha talento para artes marciais. De repente, alguém pegou sua última frase sobre artes marciais. De repente, os bandidos que costumam andar com Dusty apareceram na frente do rapaz. Um dos bandidos perguntou por que o cara foi treinar e se queria brigar com eles depois. O loiro sugeriu começar o teste agora mesmo e balançou a longa perna para o cara. O golpe atingiu o jovem diretamente no corpo e no rosto. Depois disso, Hillary voou a toda velocidade direto para a parede. O loiro sentou ao lado do rapaz e disse que eles prometeram que cuidariam dele se ele desse algum dinheiro e trouxesse o almoço. O vilão disse ao cara para agradecer e abaixou a cabeça de Hillary. O jovem ficou em silêncio. Isso enfureceu o loiro. Ele bateu na cabeça do cara e mandou que ele falasse. O inimigo acrescentou que Hillary sempre o faz bater nela e o chama de fraco. Com a força do golpe, os óculos redondos do cara caíram na rua de concreto. A loira acrescentou sarcasticamente que se o cara tivesse ouvido, seus preciosos óculos teriam permanecido intactos e não quebrados. Ao sair, os rapazes correram atrás de Hillary para preparar tudo para eles para amanhã, pedindo-lhe que tentasse, caso contrário seria espancado. De repente, o cara que estava atrás dos hooligans gritou um insulto para eles. Um dos caras repetiu as palavras de Hillary. O jovem disse a eles que eles poderiam ir embora, apenas deixá-los contar onde Dusty estava. O cara repetiu a pergunta novamente, mas com uma voz mais áspera e alta. Um dos vilões notou uma multidão de estudantes que decidiram observar o resultado da batalha. O inimigo notou um esfregão para lavar o chão ao lado dele. O valentão agarra o esfregão e quebra a parte com o pano. O cara vai para a batalha com Hillary com esse bastão. E agora a arma do vilão está balançando sobre a cabeça do menino. Em um instante, o bastão está quebrado ao meio. O pé de alguém aparece na frente da cabeça do jovem, que quebra o bastão ao meio. O vilão não entendeu o que aconteceu. A figura de um cara alto apareceu no ar. De repente, Leori apareceu na frente dos vilões e perguntou-lhes como eles ousaram tocar seu saco de pancadas sem permissão.
A loira perguntou ao cara que apareceu de repente quem ele era. Um dos hooligans disse ao outro que um cara novo havia se juntado a eles a partir de hoje. O loiro chamou o recém-chegado de psicopata. Léory disse ao loiro que se ele continuasse apenas conversando, provavelmente começaria sozinho. Mas o inimigo ficou furioso com essas palavras duras e abriu sua faca dobrável. A loira insultou o alto e disse que já era hora dele descer à terra. De repente, um professor que passava interveio na disputa entre os rapazes. Ele gritou bem alto para um grupo de jovens o que eles estavam fazendo ali. Mas o valentão fingiu ser gentil e explicou à professora que o novato pediu para mostrar a escola para ele. A loira com um sorriso fingido convidou Léory para lhe mostrar a academia, e ele sussurrou para o jovem que conversaríamos na próxima vez. A professora alertou mais uma vez o grupo de meninos para não causar problemas logo após as férias. Todos os meninos deixaram esta parte da escola. A loira disse a Hilary para ir com eles para um prédio abandonado depois da escola. E ao sair, ele disse atrás dele que encontraria Dustin lá. Enquanto isso, no clube de autodefesa feminina, Léory notou que o saco de pancadas estava atrasado hoje, algo estava errado, e o tio Holly sugeriu que o jovem fosse dar uma olhada para não se preocupar novamente. Léory respondeu que não era louco. Se fosse na escola, ele simplesmente usaria o professor para evitar uma briga, mas se fosse pego em uma briga de rua, então ele só poderia sonhar com o maior torneio de artes marciais mistas. O homem disse que isso poderia acabar mal. Léory percebeu que realmente havia um estudante neste mundo que preocupava o velho. Mas tio Holly se opôs. Ele disse que não estava nem um pouco preocupado com ele. O alto perguntou o que o homem quis dizer então. O velho disse a Léory que ele realmente achava que Hilary realmente não conseguiria acertá-lo. O homem acrescentou que tinha visto muitos contra-ataques da parte dele. Ele simplesmente não colocou nenhuma força neles. Tio Holly se perguntou por que o menino estava se limitando. O alto respondeu sem hesitar que, claro, porque era mais forte. Mas o velho se opôs e sugeriu que ele pensasse bem enquanto dirige aqui todos os dias de carro. Hilary, para chegar aqui, sobe a montanha com os próprios pés. Enquanto Léory está relaxando, o menino treina até a exaustão. O homem explicou que o verdadeiro motivo é que Hilary não está nem um pouco zangada com Léory. O alto não entendeu a essência das palavras do tio Holly. Explicou que o menino não era o tipo de pessoa que simplesmente queria se tornar o mais forte. O homem acrescentou que pessoas como Hilary não podem lutar com força total sem motivo. O velho explicou que os movimentos do menino são puramente instintivos, ou seja, desde que ele esteja em sã consciência, nada se pode esperar dele na batalha. Léory perguntou o que isso significa. O tio Holly quer dizer que se o menino está com raiva, ele de repente ficará mais forte. O homem responde que isso não é inteiramente verdade. Claro, o nível de treinamento deles ainda é bem diferente, mas, se não estamos falando de uma luta justa no ringue. Ou seja, tem muita coisa que pode substituir um punho, então o velho não sabe como tudo vai acabar. Tio Holly explicou que acha que esse casal de bandidos pode muito bem conhecer seu criador hoje, porque eles têm muitos bandidos na cidade. O homem estava realmente preocupado com as pobres vítimas que chamariam sua atenção. Léory esperava cegamente que o menino não brigasse no primeiro dia de aula. Enquanto isso, Hilary subiu as escadas de um prédio abandonado com a gangue de Dustin. O cara não entendia porque não sentia medo nenhum, ainda mais, quando olha para os hooligans, o jovem só quer matá-los um por um, cada um deles. Mas toda vez que esse pensamento vinha à cabeça de Hilary, o cara se sentia desconfortável. Um dos hooligans disse que eles estavam lá e Dustin estava esperando por ele. O jovem entrou em um espaço bastante espaçoso, mas estava lotado. Eram hooligans da gangue de Dustin. O cara pensou que toda vez que ele está nessa situação tudo fica muito emocionante. Hilary olhou ao redor e suspeitou que Dustin provavelmente estava no fundo de todos, sentado em uma mesa. Uma garota estava deitada na cama e algum hooligan a pressionava contra ela. Ela pediu ajuda. O jovem lembrou-se por um segundo do incidente com Sandy, o que o deixou inquieto. Mas o valentão brincou que a menina estava pedindo ajuda ao rapaz de recados. Ele a chamou de burra porque pedir ajuda exige quem seja mais forte. O que ela pode esperar de um perdedor como ele? E no final o valentão chamou a menina e Hilary de insetos. No mesmo momento, o inimigo recebe um forte golpe do recado, derrubando-o do colchão para o lado. O golpe foi tão poderoso que alguns dentes do vilão simplesmente quebraram. E seu corpo disparou e girou em espiral, batendo a cabeça no concreto. Todos os outros hooligans ficaram confusos com este ataque. Hilary gritou para Dustin sair, mas o loiro mandou matar esse garoto.
Imediatamente vários oponentes correram em direção ao cara ao mesmo tempo, mas o jovem estava parado perto de uma pilha de tijolos. Ele pegou um deles. Assim que os adversários se aproximaram do jovem, ele acertou um dos hooligas no rosto com um tijolo. Aí o cara começou a atacar todos os seus inimigos com tijolos. Um dos hooligans jogou uma garrafa nele, mas Hillary atirou com precisão um pedaço de tijolo. Ele definitivamente acertou a garrafa e quebrou nas mãos do vilão. O jovem deu um pulo e atingiu o inimigo com as duas pernas ao mesmo tempo. Com a força desse golpe, o corpo do inimigo voou para o lado a toda velocidade. O vilão caiu bem em cima do loiro, e os dois bateram na mesa atrás deles. O loiro começou a ficar indignado e a agitar uma faca dobrável, olhando por baixo do corpo de seu companheiro, que já estava inconsciente. Mas no mesmo momento, Hillary pulou com toda a sua força e velocidade sobre o loiro e o cara deitado em cima dele. Com este ataque, o menino jogou os vilões no chão de concreto. Aqueles ao redor do inimigo não entenderam o que havia acontecido de repente com o silencioso garoto de recados. Alguns dos hooligans que ainda estavam conscientes saíram correndo para salvar suas vidas. E então Hillary se aproximou da mesa, que ficava bem no final deste espaço. Aqui ele deveria se encontrar com Dustin para se vingar dele. O jovem cerrou os dedos em punho e balançou a mão para desferir um golpe poderoso no inimigo. Mas no último momento uma voz vinda da mesa pediu-lhe que parasse. Sentado à mesa não estava o principal inimigo de Dustin, mas sim seu peão Tony. O cara implorou na frente de Hillary e começou a chorar para pedir para ele não bater nele. Ele estava com um telefone nas mãos. Tony explicou que os outros mandaram ele filmar a surra de Hillary, então ele simplesmente fez o que lhe foi mandado e pediu para não bater nele. Mas o cara gritou e atacou Tony. Porém, o ataque caiu na beirada da mesa quase na frente do peão de Tony, que já estava quase morrendo de medo. Hillary se perguntou onde Dustin estava então, mas de repente ele notou o loiro, que havia recuperado o juízo. O jovem ficou cauteloso, preparando-se para agir a qualquer momento. O cara perguntou ao loiro onde estava Dustin, mas o valentão resmungou que não sabia. Hillary pegou quase um tijolo inteiro do chão. O cara perguntou novamente ao loiro onde estava Dustin, mas o loiro disse que não sabia e acrescentou que abandonou a escola. O jovem perguntou pela terceira vez onde Dustin estava, e desta vez ele balançou o tijolo com toda a força. Mas naquele momento Larry aparece e arranca o tijolo das mãos do cara. O alto manda seu saco de pancadas se acalmar, mas Hillary gritou para ele que se ele interferisse também morreria. Larry nocauteia silenciosamente o jovem. Ele voa alto do chão e voa para algum lugar na parede. O alto prende Hillary contra a parede com o pé. Desta vez Larry pede para o rapaz se acalmar, mas de forma mais severa. Seu olhar não expressava um sorriso calmo, como antes, mas sim raiva. Mas Hillary sibilou para o mais alto que sabia que a perna de Larry pressionava seu corpo com força contra o chão. O professor alto apenas irá desviar a atenção do fato de saber do paradeiro de Dustin. O cara pula do chão com entusiasmo e ataca Larry com perguntas. Hillary ataca o cara com a exigência de que ele lhe conte essa informação rapidamente, e também aponta o punho para ele, mas o alto em resposta diz que é ainda mais divertido e também balança o punho. Dois punhos voam um contra o outro. No momento da colisão, Tio Holly aparece no campo de batalha. Ele interrompe os ataques dos dois rapazes, segurando os punhos. O homem disse que Dustin estava participando do maior torneio de artes marciais entre adolescentes. Hillary se pergunta por que Dustin foi a este torneio. O cara tentou perguntar o que Tio Holly quis dizer com essas palavras. Mas naquele mesmo momento seu corpo perdeu o equilíbrio e voou para baixo. O homem conseguiu pegar o corpo do cara. Larry se aproximou deles e perguntou se seu saco de chicotadas estava vivo. O velho disse para ele não se preocupar, o cara estava furioso há muito tempo. O homem acrescentou com um sorriso que foi por isso que o cara adormeceu de cansaço. Depois disso, os rapazes ficaram ali sentados por um tempo e saíram do prédio abandonado. O tio de Holly disse à sobrinha que o menino realmente dorme muito. A nova garota ficou feliz porque estava tudo bem com o jovem. O homem disse à menina que o hospital disse que ele estava bem, então pediu à sobrinha que não se preocupasse. Depois disso, o tio Holly perguntou ao parente por que ela estava tão interessada nesse cara, mas a garota permaneceu em silêncio. O homem acrescentou que tudo isso era até um pouco estranho, ela até se aproximou para estudar na mesma escola que ele. O velho lembrou que, se não lhe falha a memória, então aos olhos dela todos os rapazes eram apenas criaturas lamentáveis que só prestam atenção na aparência, e perguntou o que aconteceu. A menina disse que sua opinião não mudou muito.
A sobrinha contou ao tio que viu Hillary pela primeira vez debaixo da ponte. Depois ela estava na segunda série do ensino médio e estava indo para a casa do tio. Era um dia logo depois de uma tempestade, então a correnteza estava muito forte, então bem diante dos olhos dela a menina caiu na água. Holly não pôde fazer nada porque estava na ponte. Ela ainda tentou chamar a atenção dos outros para que ligassem para o 911. Mas naquele momento, uma pessoa pulou logo atrás dessa garota sem demora. Então Holly percebeu que o cara nem sabia nadar e, mesmo assim, sem hesitar, pulou atrás dela. Foi assim que Hillary atraiu sua atenção. A garota pensou que ele poderia ser diferente dos outros homens. O tio, em resposta à história que ouviu, disse que parece que não é a primeira vez que o cara age, confiando apenas nos instintos. O homem acrescentou que eles ainda têm problemas para preparar cerveja. Ele queria mandar o cara para um torneio de artes marciais mistas para ganhar dinheiro para ele, mas como sua sobrinha demonstra interesse por esse jovem, ele não pode usá-lo como quiser. Mas Holly corou um pouco e disse que estava tudo errado. O jovem apenas atraiu a atenção dela e pronto. O velho disse que iria apenas fingir que não sabia de nada. Em resposta, a garota suspirou. Tio Holly deixou essa pergunta de lado. O homem disse a ele que esse Dustin decidiu participar de um torneio adolescente de artes marciais mistas, mas o homem não entende por que está tão obcecado por ele. Holly disse ao tio que não sabia todos os detalhes, mas uma amiga próxima de Hillary havia parado de frequentar a escola recentemente. Na mesma época, Dustin abandonou a escola e desapareceu. A garota se perguntou se a garota que Hillary salvou era sua amiga íntima. Um dia, uma menina estava andando pela rua carregando uma sacola de compras. A senhora estava perdida em seus pensamentos, quando de repente ela é derrubada da estrada por um homem alto. A senhora cai no chão e deixa cair todo o conteúdo da bolsa, mas o estranho nem se mexe. O homem, de maneira muito rude, disse à menina para observar por onde ela estava indo. A senhora começou a recolher comida silenciosamente, e o transeunte não gostou que a menina deixasse suas palavras sem resposta. O homem rude agarra a garota pela gola do casaco e começa a xingar a senhora com mais força. O homem disse que esse transeunte estava começando a irritá-lo. O homem estava prestes a levantar a mão para atacar. De repente alguém se aproximou dele. O desconhecido agarrou a mão do homem e apertou-a com força. O homem rude perguntou que tipo de homem ele era. O jovem contou ao transeunte como não tinha vergonha de se comportar assim com uma garota. Mas o homem nem tentou admitir que estava errado, chamando o cara de louco. Mas o jovem respondeu puxando a mão do homem rude. Uma briga começou entre um homem e um cara. A luta foi travada em igualdade de condições. Mas depois de alguns momentos, a vantagem na luta já estava com o jovem, que sem muita dificuldade torceu o homem nas mãos. E quando ele soltou o inimigo, ele rolou de ponta cabeça e bateu com as costas na parede. Outros homens correram até o rude transeunte e pediram-lhe que acordasse. Os caras aparentemente pegaram o chefe e foram embora, lançando várias ameaças ao cara alto. O jovem perguntou sobre o bem-estar da menina e imediatamente disse que não havia necessidade de agradecer. A senhora guardou silenciosamente as compras de volta na bolsa. O cara respondeu à reticência dela e quis ajudar a garota a se levantar, mas ela, insatisfeita, tirou a mão de seu cotovelo. A garota disse secamente ao jovem para ir embora, e ela lentamente se virou e foi embora. O jovem ficou chocado com esta situação. Enquanto isso, Hillary acordou e agarrou sua cabeça, pois doía. O jovem se perguntou quando conseguiu colocar os óculos. Assim que colocou os óculos novamente, tudo o que aconteceu então começou a parecer um sonho. Quando ele não conseguia enxergar com clareza, parecia-lhe que o mundo inteiro estava contra ele. Mas, para sua surpresa, isso só deu-lhe confiança em suas habilidades. E agora que o cara está de óculos, ele se sente nu de novo. Mas uma coisa que o jovem lembra claramente é a sensação de alívio quando derrotou esses bandidos, como se todos os seus pecados e vergonha tivessem sido levados por uma onda. Depois disso, só ficou um pensamento na cabeça do jovem, esse pensamento de que Hillary novamente queria destruí-los. Talvez tenha sido nesse momento que surgiu no cara um desejo incontrolável de vencer essa escória. De repente, a porta do quarto se abriu. Holly subiu no dossel, perguntou ao cara se ele estava acordado. Ele respondeu que sim. A novata disse que ele tinha razão. Quando o jovem está de óculos ele fica muito mais calmo. O cara não entendeu muito bem do que a garota estava falando. Mas Holly disse que o que ela queria dizer era que os óculos faziam o cara parecer uma pessoa diferente. A menina finalmente acrescentou que os outros já haviam chegado e o esperavam no primeiro andar. O jovem seguiu a nova garota. Tio Holly começou a explicar a essência do torneio.
O homem começou com a fase de qualificação para o maior torneio adolescente que será realizado neste mês, a maior liga adolescente e assim por diante, mas de qualquer forma, o importante é que eles só aceitam uma inscrição por mês. O velho deu o exemplo de que apenas 32 pessoas de uma aldeia poderão participar deste campeonato. Após a primeira partida preliminar, dependendo da vitória ou derrota, os juízes começarão a contar os pontos. Se os pontos recebidos forem superiores aos dos outros 32, então ele poderá participar do torneio, mas o mais importante é que Dustin já está participando deste torneio. Tio Holly acrescentou que não sabem de nada além de seu nome, pois os organizadores do torneio escondem cuidadosamente todas as informações para que não ocorram represálias contra os participantes. Mas Dustin já alcançou o título Tier 3, então ele já está na liga, o que significa que Hillary precisa chegar ao título Tier 3 para enfrentá-lo. O jovem disse que também queria se inscrever no torneio. O homem disse que o cara não deveria se preocupar, pois já havia inscrito o menino para participar do torneio, e o velho lembrou que 80% dos lucros desse torneio vão para o tio Holly. Mas a garota ficou indignada com a informação. O velho respondeu à sobrinha que esta era uma decisão da própria Hillary, ele não o forçou em nada, ao que a menina simplesmente suspirou. O homem virou-se para Larry porque ele estava sentado em silêncio durante todo esse tempo e sem fazer perguntas, embora este fosse seu primeiro torneio. Mas o alto estava pensando em um incidente recente com uma garota, ela não tinha uniforme escolar, o cara sugeriu que ela pudesse estudar na faculdade, mas porque ela não gostava dele, era porque ele estava no ensino médio estudante. O velho tentou trazer Larry de volta de seus pensamentos. De repente ele levantou a mão e disse que tinha uma pergunta sobre que tipo de caras garotas gostam. Todos os presentes ficaram perplexos com o conteúdo tão inesperado da elevada questão. Tio Holly perguntou ao cara o que ele acabará de perguntar. Larry começou a dar desculpas de que aquilo não era para ele, mas para um amigo. Mas o homem disse que o homem alto não tinha amigos, ao que respondeu ofendido por ter. O velho percebeu que era estranho e inesperado que o neto do dono da corporação tivesse se apaixonado, mas Larry continuou a protestar que não era o que tio Holly pensava. Algum tempo depois, à noite, Hillary se preparava para voltar para casa porque se envolvesse novamente em um incidente semelhante ao da semana passada, não poderia participar do torneio. No entanto, o cara estava constantemente procurando lugares onde os bandidos pudessem se encontrar. Embora o jovem estivesse terrivelmente assustado, não conseguia parar as pernas, como se todo o seu corpo quisesse. O cara queria vivenciar essa sensação de novo, a sensação de alívio ao vencer esses bandidos, essa sensação de libertação que tanto sentia falta. De repente alguém chamou Hillary. O jovem olhou na direção da voz que o chamava. Era um grupo de 4 rapazes, de aparência pouco amigável, obviamente criminosos. E então seu coração bateu forte, como se tentasse pular do peito. O cara não entendia por que estava aqui, e parecia que já estava se arrependendo. Mas naquele exato momento os caras o empurraram para o centro do grupo criminoso, planejando resolver o problema. O homem gritou com Hillary porque ele não ouviu chamá-lo. O criminoso desconhecido disse que se o cara não quer morrer neste beco, deixe-o expor tudo o que tem. O jovem, levantando-se ligeiramente do chão, disse que não tinha nada, mas o ladrão, brincando, chamou o cara de herói e disse-lhe para tirar os óculos. O homem esclareceu que é improvável que o cara queira que o criminoso quebre os óculos junto com o rosto, mas o jovem ficou em silêncio, com o olhar modestamente baixado para o chão. O agressor perguntou a Hillary se ele o estava ouvindo. O homem novamente manda o menino tirar os óculos, mas desta vez ele bate no rosto do rapaz com toda a força, fazendo com que o menino perca os óculos. Os óculos caíram nos ladrilhos da rua, ricocheteando no cara. O cara finalmente percebeu que vir aqui foi a decisão certa. A expressão calma e equilibrada no rosto de Hillary dá lugar abruptamente a um sorriso largo, cheio de loucura e paixão pelas lutas.